Fernanda, do time da radiologia. Hoje a gente vai falar sobre radiografia. Vamos começar com o primeiro tema, que é derrame pleural. A apresentação por imagem do derrame pleural é muito variável, porque ela vai depender única e exclusivamente do volume do derrame pleural, então derrames pleurais pequenos, moderados, grandes vão ter apresentações completamente diferentes, e da força da gravidade. E o que eu quero dizer com força da gravidade é basicamente se o paciente está deitado ou se ele está em pé. A gente sabe que a gente tem incidências com paciente em pé e a gente tem incidências com paciente em decúbito. E isso vai mudar completamente o aspecto de imagem. Vamos começar com raio-x normal para a gente entender onde que a gente vai procurar derrame pleural. Quando o paciente está em pé, o derrame ele vai tender a descer e ficar nas regiões mais inferiores do pulmão, né? O líquido não vai subir, a não ser que seja algo paranormal. Então, o líquido vai descer e ele vai se acumular no que a gente chama de seios costofrênicos, que é justamente essas áreas mais fundas que a gente tem nas laterais e na região posterior. Então, a gente chama de seio costofrênico lateral, esses dois que a gente vê bem aqui nas laterais do frontal, e seios costofrênicos posteriores, esses que a gente vê na radiografia em perfil, tá bom? O que acontece é que os seios costofrênicos posteriores, eles são mais fundos do que os seios costofrênicos laterais. Então, quando a gente tem um derrame bem pequeno, que ainda está começando a aparecer, ele primeiro vai apagar os seios costofrênicos laterais, como essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, quando a gente começa com um derraminho bem pequenininho, aqui ó, a gente vê lá primeiro o seio costofrênico posterior. Depois é que vai começar a ver lá os seios costofrênicos laterais, bom? Então, aqui os seios costofrênicos posteriores e laterais. É aqui que a gente vai procurar derrame em primeiro lugar, tá bom? E à medida que o derrame vai aumentando, a gente vai começar a ter um velamento também dos seios costofrênicos laterais. E aí, a gente vai ver o apagamento desses seios, que agora, ao invés deles serem fundos, como a gente vê do lado esquerdo, eles vão ser bem rasos e ele vai começar até a everter, formando um ângulo de 90 graus. Isso significa que aquele seio agora está preenchido por líquido e a gente não vê mais o pulmão chegando mais nas regiões mais inferiores. E aí isso vai crescendo, e a gente vai começar a ver o aspecto clássico, que é o aspecto em parábola, ou sinal do menisco, que é justamente esse acúmulo de líquido que vai formar um aspecto, né, de parábola. Isso acontece porque o líquido no espaço pleural, que é um espaço virtual, ele vai preenchendo os espaços pleurais e ele vai se amoldando ao pulmão. Então, ele não vai formar um nível reto, tá bom? Por conta do espaço pleural ser um espaço virtual, ele vai se amoldando ao espaço pleural. E aí, na radiografia em frontal, a gente vai ver essa parábola e na radiografia em perfil, a cúpula que está no espaço pleural com o derrame pleural, ela vai sumir. Eu vou parar de identificar essa cúpula, porque agora eu não tenho mais um contraste entre o líquido e a cúpula diafragmática, tá certo? Então, os sinais mais clássicos de derrame pleural que vão aparecer para vocês são esses dois, o sinal da parábola ou do menisco e na radiografia em perfil, a cúpula diafragmática do lado com derrame, ela vai sumir porque a gente perde o contraste entre as duas estruturas. E aí o derrame vai subindo, falei para vocês que ele é muito dependente, a avaliação por imagem é muito dependente do volume, certo? Então o derrame vai crescendo, até que a gente preencha todo o espaço pleural. E aí a gente vai ter essa terceira situação aqui, ó, que ele preencheu tanto que expandiu, começa a não caber mais no espaço pleural. E quando começa a não caber mais no espaço pleural, o derrame começa a empurrar as coisas que estão em volta. E o que está em volta? A caixa torácica, o mediastino, então isso vai ficando empurrado. E aí a gente chega na questão que é campeã das imagens, né? A campeã das questões de imagem nas provas, que é o tórax branco. Quando a gente tem um hemitórax branco, a gente tem uma gama de diagnósticos diferenciais. Os principais são derrame pleural volumoso, ocupando todo o hemitórax, e a atelectasia completa de um pulmão. E na maioria das vezes a questão explora isso. Ele quer saber de você se esse tórax está branco porque tem um derrame pleural ou uma atelectasia. E como é que a gente vai saber? A gente vai se basear basicamente no mediastino, porque o derrame pleural ele vai empurrar as coisas. Então ele vai empurrar o mediastino, ele vai empurrar a traqueia para longe dele. Enquanto a atelectasia, ela vai ser uma perda volumétrica, o pulmão colabou, então ele vai puxar o mediastino para ele, tá bom? Então nessa primeira imagem aqui, ó, a gente tem um derrame pleural empurrando o mediastino para lá.
Enquanto nessa imagem aqui, a gente vê que tem uma perda volumétrica, a traqueia está retraída, o mediastino está retraído, tá certo? Outro sinal que é bem fácil de avaliar e que ajuda bastante é o espaço intercostal. O espaço intercostal entre as duas costelas, quando tem um derrame pleural, ele tende a expandir. Enquanto quando tem uma atelectasia, pela perda volumétrica, ele tende a reduzir, tá bom? Então, a gente pode comparar os espaços intercostais dos dois hemitórax. Então, aqui, por exemplo, o espaço intercostal na atelectasia, olha como ele reduziu, ele tá até fechadinho aqui, ó, no cantinho, beleza? Enquanto no derrame pleural, aqui no cantinho, ele vai expandir esse espaço intercostal e ele vai ficar maior do que o lado não acometido, tá bom? Então, tórax branco é uma boa pedida para sua prova. E quando o paciente está deitado? Quando o paciente está deitado, mudou tudo. A gente não tem parábola aqui, porque a parábola, o sinal da parábola, o sinal do menisco, é justamente quando o líquido desce e se acumula nos espaços pleurais. Agora a gente não tem mais um paciente em pé, a gente tem um paciente deitado. E aí o líquido vai escorrer por todo o pulmão, que é justamente isso daqui. Eu peguei uma radiografia em perfil e deitei ela, para vocês entenderem como que seria o espaço intercostal, o espaço pleural com o paciente deitado. Veja que o líquido ele vai acumular em todo o pulmão como uma faixa. Só que a região mais basal ela é mais espessa e por isso na radiografia ela vai parecer mais opaca, enquanto o ápice ele tem uma área mais fininha ali, tá vendo no cantinho? Então ele vai ter menos líquido e portanto ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá certo? Por isso que na radiografia em decúbito dorsal o sinal inicial de derrame pleural vai ser uma opacificação de todo o parênquima com um gradiente, em cima mais preto, embaixo mais branco, porque o líquido ele está todo espalhado pelo pulmão, só que tendendo a ser um pouquinho mais espesso na região mais inferior. E aí, se o líquido vai aumentando numa quantidade suficiente, ele vai começar a borrar o seio costofrênico e a cúpula diafragmática. Mas espere isso em derrames um pouco mais volumosos. Derrames pequenos podem aparecer com seios costofrênicos livres, tá bom? Outra dica que é bem boa é isso aqui, ó, a fissura, tá? A fissura, ela pode ser preenchida também por líquido e ela pode te dar uma dica da presença de derrame pleural. Veja que aqui, ó, ela tá preenchidazinha por líquido, beleza? Então, no decúbito dorsal, não espere sempre uma obliteração do seio costofrênico, só quando o derrame for um pouquinho maior. O que vai ser mais típico vai ser essa opacificação, esse gradiente de mais preto em cima, mais branco embaixo. Então, gente, um bônus para vocês, o hidropneumotórax, eu falei que nunca fica um nível líquido reto, né? A gente sempre tem uma parábola, porque o espaço pleural ele é um espaço virtual com pressão negativa. E essa questão aqui que eu trouxe, ela tem um nível reto, certo? O que aconteceu para ter nível reto aqui? O nível reto acontece quando tem ar também. Isso é muito típico nos pacientes politraumatizados ou com trauma torácico, porque ele tem um hemotórax, um derrame pleural por sangue, um hemotórax, mas ele também tem um pneumotórax, então ele pode ter um hemopneumotórax ou um hidropneumotórax, que tem derrame e ar. Quando entra ar no espaço intercostal, no espaço pleural, a gente perde completamente a pressão negativa. E aí aquele nível que era uma parábola, agora ele vai ficar reto, tá bom? Porque eu perco a pressão negativa, então o líquido não vai mais se acomodar no espaço pleural que é virtual. Ele vai ficar um nível reto, tá bom? Então, níveis retos, suspeite de um pneumotórax associado, tá bom? Aqui só no detalhe, pra gente ver em laranjinha, eu pintei o pneumotórax e o nível aqui bem reto, beleza? De bônus para vocês, o que pode acompanhar o derrame pleural? Edema pulmonar. E o edema pulmonar, ele vai ter esse aspecto de asa de morcego, de asa de borboleta, com opacidades perihilares, simétricas, bilaterais, acompanhada também de um aumento da trama vascular que começa a aparecer lá no ápice, onde a gente não vê trama, que a gente chama de cefalização da trama. Então, a gente começa a ver muito vaso, opacidades perihilares, e esses vasos, essa trama, ela chega a tocar a pleura, que são essas linhazinhas B de Kerley aqui, ó, que a gente vê umas linhas tocando a pleura. Isso não acontece no pulmão não congesto, tá bom? Isso é sinal de congestão pulmonar e isso pode vir acompanhada de derrame pleural, como nesse caso aqui, ó, cadê o seio costofrênico? Sumiu. E veja que a gente tem um gradiente de opacificação, mais preto em cima, mais branco embaixo, porque o paciente está deitado e tem derrame pleural. É isso, pessoal, de derrame pleural. Um abraço.